Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do InovaCast. Hoje a gente vai falar sobre liderança positiva e espiritualizada. Eu sou Patrícia Valente e vou conduzir um bate-papo com 3 mulheres gigantes para falar desse tema. E por que elas estão aqui? Porque elas 3 estão muito à vontade, confortáveis em suas respectivas lideranças. São prioritariamente 3 mulheres que são líderes delas mesmas. E a gente só pode levar o outro a um lugar onde a gente já conhece e já esteve. Verdade. Com isso, eu quero apresentar Lilian Marins, uma mulher de fé que durante a sua jornada percebeu que era necessário transacionar o modelo de liderança dela. E ela vai falar um pouquinho sobre a evolução dos modelos de liderança. Lilian é uma mulher MP e eu não vou definir isso porque eu vou deixar para ela nos contar o que é que isso significa. A gente está aqui também com Vanessa Natália, mãe, esposa, filha, uma mulher apaixonada por pessoas, que lida com pessoas, líder também e especialista em vendas, em relacionamento com clientes, e uma pessoa que soma por onde passa. A gente está aqui também com a Aline Dias, especialista em felicidade, minha colega em felicidade. A Aline é uma pessoa que entende de felicidade na vida e na profissão. Ela nasceu feliz e foi se certificar no processo. E foi se certificar no processo. Mãe de Heloísa, é especialista em psicologia positiva e neurociência. Então, como vocês podem ver, o elenco é pesado. Literalmente. E eu queria começar por Lilian, para a gente já ir alinhando o que é essa liderança positiva e espiritualizada. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas vamos queria trocar figurinhas aqui para a gente poder contribuir com a nossa audiência. Com a nossa audiência. Muito obrigada pelo convite. Que alegria estar aqui no InovaCast, nesse ecossistema que é tão rico, sobretudo falar de um tema como esse, porque liderança é o que mais a gente precisa hoje. Sim. A verdade é essa. E no meu mundo, uma liderança transformada é mais necessário ainda. Falar dessa liderança que você me perguntou, Paty, é entender que existe uma jornada. Às vezes nós somos convidados a sentar nessa cadeira de líder, mas a gente precisa fazer alguns acordos antes. Quanto de mim está disponível para sentar nessa cadeira para os ônus e para os bônus? Porque existe um equívoco muito grande nesse lugar de liderança. Ser líder quer também algumas habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas durante a jornada. Nossa. E essa jornada de liderança, ela transita desse lugar. Eu acho que os líderes hoje já entenderam, sobretudo na nova era, cada vez mais tecnológica, que nós necessitamos desenvolver uma habilidade que a máquina nunca vai conseguir substituir, que é a capacidade de conexão humana. E aí, isso no meu mundo se perpassa pela espiritualidade. Porque é quando eu reconheço no outro um ser que eu preciso honrar e respeitar. Então, no meu mundo, essa liderança, ela sai daquele olhar ali da liderança que estava ali no tático, que alguém olha para você e quer te copiar e quer te modelar pelas suas habilidades técnicas. Depois a gente transita aí para o emocional, porque é aquele líder que é um líder servidor, que é um líder que está ali para desenvolver novos líderes, que tem essa habilidade genuína de, literalmente, eu vou para um próximo nível, dou espaço para mais, eu preciso desenvolver alguém para ocupar esse espaço. E aí a gente chega nessa liderança que no meu mundo é a liderança que a nova era pede. Humanizada. Passamos do hard skills, soft skills, agora nós estamos no human skills. E aí é óbvio que eu tenho que fazer a provocação, porque as habilidades dessa liderança da nova era são habilidades genuinamente femininas. Sim. E não estou aqui fazendo nenhuma apologia, pelo amor de Deus, para um tema que não é o tema da mesa hoje, mas eu quero dizer que sim, a liderança da nova era requer uma escutativa, requer empatia, requer projeto a longo prazo, requer a capacidade de multitarefas. É uma liderança que genuinamente se preocupa no gestar, e gestar literalmente o que nós mulheres fazemos. É o que nós fazemos. Então, eu começo aí a saltar alguns códigos do que é essa liderança para mim, por que a gente precisa de tantas mulheres hoje assumindo esse cargo de liderança, para que a gente possa gerar essa transformação que o mundo precisa. Eu penso que essa liderança demonstra, acima de tudo, empatia primordial. Sim, compaixão e o compromisso com o desenvolvimento. E aí eu vou pedir para a Aline falar um pouco sobre isso. O desenvolvimento, a potencialização das melhores habilidades de cada um. Perfeito. Né? Eu brinco muito,
dentro desse contexto de liderança e com equipes, que por melhor que seja o trainer, ele não vai ensinar um peixe a voar. Não, vai. Perfeito. Então ele vai sempre ser incapaz e ineficiente se você quiser que ele voe. Então, extrair do outro o seu melhor lado, potencializar, eu preciso de você aqui nesse lugar, se joga, aqui que é seu mar, é uma habilidade muito, eu não estou falando em relação a sexismo, homem não tem condição, não se trata disso. Não é esse, mas de forma alguma. a gente tem esse olhar calibrado. Sim. Com certeza. Normalmente Isso a gente tem, facilita. É por isso que eu torna acredito mais que fluido. esse combo aí de ter competências masculinas, liderança masculina, Sim. mas alinhar e ter mais mulheres com essas habilidades dentro dos ecossistemas é que faz a diferença. Porque é essa junção. Na verdade, eu nem uso a palavra junção, eu gosto de falar integração. É uma integração. O integrar dessa complementar. multipotencialidade se completa e a gente gera transformação. É uma complementação. E aí eu vou puxar uma provocação mesmo. Talvez até um ódio, mas vamos lá. É assim, no contexto do feminismo, eu já fui apontada muitas vezes como machista e no contexto do machismo eu sou apontada como feminista. Eu não acredito na igualdade. Não existe. Não, Somos no meu mundo também não. Não existe. Somos absolutamente diferentes dos homens e vamos continuar sendo. Gosto Que disso, bom. graças a Deus. Adoro isso. Mas somos extremamente complementares. Exatamente. E a briga não é por igualdade. Não precisa nem brigar por isso. É equidade. É equidade e respeito. Porque precisamos nos somar para dar continuidade, não só à espécie humana, mas ao contexto de trabalho e à evolução das espécies. Perfeito. Então, dentro do contexto de liderança, líderes homens sim, líderes mulheres sim, e a gente precisa se somar e se complementar, cada um no seu quadrado, para a gente desenvolver os nossos novos ambientes, o que os novos Maravilha. ambientes pedem. Exato. Né? Inclusive não é uma competição, né? Tem espaço. Não, Exatamente. espaço e necessidade Perfeito. para todos, né? Exatamente. Aline, queria lhe perguntar como é que você enxerga esse novo modelo de liderança e queria que você falasse um pouquinho sobre os pontos fortes e como é que a gente chega neles e a ciência da felicidade nesse contexto, muita coisa. São temas que eu amo falar, né? Eu falo que é a cachaça boa, eu gosto desse tema. Eu acho que a liderança hoje é para além do ser líder, né? A liderança é aquela pessoa ponte, é a pessoa que conduz o liderado. Hoje, a gente olha nos estudos, 78% das pessoas do clima da equipe é por conta do líder, né? Então tem que ser sim um bom gestor. E eu entendo que hoje, puxando um pouco aí a respeito da ciência da felicidade, psicologia positiva, a felicidade tem que estar dentro do estratégico da empresa, da cultura da empresa, para que isso possa desenvolver as potencialidades de todos, né? Dos CEOs, dos liderados, dos colaboradores, extraindo o melhor que cada um tem. Eu vou para além do Human Skills, Happiness Skills. Então, a gente tem que desenvolver socioemocionalmente as pessoas e também tem que potencializar elas, né? Porque, querendo ou não, hoje o colaborador é integral, o líder é integral, o profissional é integral. Não tem como eu separar da porta para dentro da empresa ou da porta para fora da empresa. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso por cada colaborador. Então, extrair, saber, passar pelo autoconhecimento de fato, né? Porque ele tem que se conhecer, saber das suas potencialidades, saber das suas sombras, saber dos pontos a desenvolver e conhecer sua equipe. Isso é primordial para o sucesso da empresa e da equipe, né? Porque um é complementar o outro. É isso. Vanessa é líder também. Sim. E tem um trabalho muito voltado para a área comercial. E como eu trabalho na área comercial também, concorda comigo que se o líder conduz bem a performance num contexto, o faturamento sobe? Com certeza. Como é que funciona? Não tem a menor dúvida. Até porque o negócio, a empresa de alta performance, ela é formada por pessoas de alta performance. Foi o que você falou, né? Então a gente precisa extrair o que age melhor, como você também disse. Não adianta querer que um peixe voe. Não porque voa. ele não vai estar sendo a alta performance dele. Então o bom líder hoje em dia, ele busca reconhecer a potência de cada indivíduo, de cada funcionário, de cada liderado dele.
E conhecer as necessidades que ele tem, porque motivo e objetivo cada um tem o seu. Cada um tem o seu. E a gente muda isso a todo instante. O líder precisa ter essa atenção para saber quais são os motivos e quais são os objetivos de cada pessoa que está na sua equipe. Para nutrir, para motivar e para seguir. Porque um profissional que entra numa empresa com um motivo e com um objetivo não pode passar ali 2, 3 anos sendo nutrido da mesma forma. A neurociência até, ela traz 4 etapas da liderança hoje em dia, né? E eu falo até que uma não anula a outra, elas são complementares. Antigamente... fase de videogame. Exatamente, são as fasezinhas e às vezes a pessoa começa na liderança na primeira etapa ainda, que é aquela controladora. Então a pessoa acabou de assumir a liderança, quer controlar tudo, assumir tudo. Então a gente ainda, infelizmente, vê muita liderança desse tipo, controladora. Depois a gente veio para a segunda etapa, que foi a liderança motivacional, inspiracional, onde a gente engaja a equipe, motiva, e isso funciona muito bem, a gente vê muito isso no dia a dia. A gente já tem a nossa terceira etapa, que é a liderança transformacional, onde o gestor ele entende que ele precisa transformar a cultura da empresa para atingir os resultados que ele quer, que sejam resultados de alta performance com alto faturamento. E a gente já tem a quarta etapa, a liderança adaptável. A gente já entendeu que o nosso mundo é dinâmico. Ele muda o tempo todo. E o líder precisa entender que tanto os funcionários mudam, motivos, objetivos diferentes, como os negócios. A gente está num mundo extremamente intenso de mudança. A nossa neuroplasticidade permite isso, né? Nossa máquina cérebro está mudando a todo tempo, felizmente. E a gente precisa estar atento, e o líder com certeza está atento a essa mudança e se adaptar de forma rápida, e entender também que a equipe dele precisa também se adaptar de forma rápida. Eu vou compartilhar com vocês uma frase que não é minha. Sim. Eu aprendi recentemente, eu ouvi conversando com um médico, fiquei encantada com esse óbvio que eu nunca tinha formulado. Ele estava me explicando que nós, seres humanos, precisamos entender que nós somos gerúndio. Nós estamos o tempo todo nos construindo, desconstruindo e reconstruindo. E as pessoas que valem a pena estar por perto são as que acolhem, entendem, acatam, assumem o seu gerundismo. Uau! Eu achei isso fascinante. É verdade, muito interessante. É verdade. Não é? Muito interessante. Muito. Somos Eu fiquei parada ouvindo, eu falei, é verdade. Ele fez, não é verdade? Eu falei, olha, você me levou para um lugar agora, há 150 anos atrás, quando eu estava na escola, eu tinha um professor de física que ele dizia assim, o que lhe parecer óbvio, fale, porque o óbvio está sempre oculto. Sempre. Sempre oculto. Precisa ser dito que ele está sempre oculto. Pode ser óbvio para você e não para o outro. E quando ele me trouxe esse pensamento, esse raciocínio, é tão óbvio, e a gente não raciocina nesses termos. E num contexto de liderança, eu entendo isso, o maior desafio de um líder é assumir o seu gerundismo, é respeitar o gerundismo do outro, e ajudar na construção, acolhendo a desconstrução, o avanço, porque você não contrata, eu tenho 5 anos nessa empresa, seu CPF tem 5 anos nessa empresa, você começou ontem. É assim o tempo inteiro. Exatamente. E aí eu queria provocar vocês, saber o que é que vocês pensam que é o maior, na opinião de vocês, o maior desafio do líder contemporâneo, esse líder de transição. Olha, eu tenho certeza que é exatamente ele começar esse processo de autoliderança. Inevitavelmente, eu não tenho como assumir um posicionamento de liderança, sobretudo no momento em que nós vivemos, de mudanças. O termo que eu uso é adaptabilidade, porque não é só sobre se adaptar, é se adaptar de forma ágil. Então, todo instante, esse líder está precisando se reinventar. Mas ele não se reinventa só para si, ele precisa se reinventar e também promover um ambiente favorável para que seus liderados consigam se reinventar. Sim. Então, desse lugar, sem dúvida nenhuma, a gente precisa estar atento a cuidar de quem cuida. Sim. Como é que nós podemos estabelecer um ambiente, uma cultura de conexão genuína, de segurança psicológica, de segurança de vulnerabilidade, para que esse líder se reconheça, porque vulnerabilidade é poder. Porém, existe um ponto de confusão aí, porque às vezes o líder acha que ele não pode ser vulnerável. Sim. E aí vem a questão da conexão genuína humana. Eu escrevi um artigo recentemente onde eu falei sobre isso, né? Nós estamos aqui no finalzinho de setembro amarelo, e eu falava que como é que nós precisamos botar uma luz amarela, porque é o setembro amarelo, uma luz amarela para as lideranças. Quando a gente para, e você que é especialista em felicidade, quando a gente para poder ouvir o número de depressão, burnout, enfim,
cresce. E quando você vai na segunda camada, na terceira camada, é o nível de satisfação que as pessoas têm na sua vida profissional. Então, se eu como líder, que estou ali na maioria das vezes, sendo um causador desse problema no meu time, eu preciso começar esse processo de transformação em mim. Porque se eu não começar esse processo de transformação em mim, eu jamais serei capaz de transbordar a minha verdade para quem tá comigo. Então, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Todos os barcos sobem juntos. Então, não tem como eu separar o meu desenvolvimento e desassociar e criar um deslocamento do meu time. Se eu me desenvolvo, inevitavelmente eu vou estar desenvolvendo o meu time. Porque o meu transbordar é outro. Ele acontece de forma natural. É outro. E essa, para mim, é a liderança mais verdadeira. É o walk the talk. É o líder que vive sua própria vida a liderança. Não aquele que fala, mas não faz. Então, a gente está numa era que não cabe mais falar e não fazer. Ou você vive a verdade absoluta de quem verdadeiramente você é, porque as pessoas já não sustentam mais a imagem que passa ali nas redes sociais, literalmente para sair bonito na fita do LinkedIn. A verdade é essa. Não é sustentável. Não é sustentável. Quanto é que você vai precisar bancar para poder sustentar uma imagem que não é real? Então, no meu mundo, o líder que vive a liderança com sua própria vida, ele é perene. Porque ele vive a verdade, e a verdade vende. Não vende? É fluido, a verdade vende. Falar em vida, eu olho lá pra Vanessa, a verdade vende. E essa verdade é a vende. verdade absoluta. Então, eu acredito que esse processo de autoconhecimento, de entender que se eu não sou capaz de liderar a mim mesmo, o meu processo de desenvolvimento na minha vida gerundiana, eu jamais serei capaz de desenvolver qualquer outra Se pessoa. você não mandar em você, Quem você é capaz de mandar? você acha que Pelo ensinar? amor de Deus. Mas Isso começa em casa. Pois Quem é, enganar né? quem? Quem enganar quem? No não meu é mundo, essa sustentável. liderança pelo exemplo é o que faz sentido, né? Porque a gente também Só. não é líder só em nossas empresas. Nós temos Não, papéis de gente. liderança na vida como um todo. Eu agora, como mãe e maternidade, eu entendo como meu maior papel de liderança é conduzir a educação da minha bebê. E de ser um espelho para ela. Uma amiga minha hoje fez um comentário, ela tem uma filha de 2 anos. Sim. Ela fez um comentário dizendo que cada mudança de fase, salto no desenvolvimento da filha dela, ela se sente fazendo um MBA em comunicação. Bom, muito bom. Exatamente É verdade. isso. E a minha filha, com 1 ano e 2 meses, eu percebo uma capacidade nela de influenciar. Eu falo, minha filha, eu me considero uma boa vendedora, mas você me coloca no bolso. Eu não conheço ninguém que pessoa. Ela me influencia o tempo todo. Mas eu quero dar essa liderança para ela, pelo exemplo. Ah, não come açúcar. Eu tô me policiando em comer açúcar. Eu não bebo refrigerante há anos. Aí meu esposo bebe refrigerante. Eu falei, ó, quando a Isabela chegar na idade de tomar refrigerante, eu vou falar pra ela não tomar. E o pai vai estar bebendo refrigerante? Isso. Ela vai dizer, papai bebe refrigerante. Eu parei de dirigir feito piloto de fuga quando os Por meus causa pais, meus pais, quando os meus filhos começaram a prestar atenção. Olha Um só. deles, na pequena ainda, fez assim, mãe, você parece piloto de rally. Falei, "Ih, daqui a pouco esse menino tá dirigindo. Vai imitar o padrão comportamental que ele vê em casa. Parei a de dirigir importância. parecendo piloto de fuga Exatamente. depois disso. E isso é natural, porque o nosso comportamento, ele é único. Eu não Sim. sou uma mulher dentro de casa e Não. uma mulher no meu trabalho. Exato. Não. Né? A Aline Não. falou isso, a gente não tem como separar. Então, eu, líder mãe, quero ser espelho para minha filha. E eu, líder, enquanto executiva, quero ser espelho também para Perfeito. a equipe que trabalha comigo. Então, realmente, no meu mundo, essa questão de ser realmente O que e você não só transforma em dizer... você leva pra Exatamente. tudo. Não, e o quão Pra doloroso isso. deve ser isso, né? A questão de você ter uma imagem fake, né? Nossa. Porque você tá Deve ali. doer. O quão doloroso é a pessoa tá ali, eu faço isso, faça isso, não é? Em casa, se encolhendo, às vezes nem tem, não tem consciência de que tá É um fazendo esforço isso, né? cognitivo gigante. Pra gente que entende neurociência, É um vai ser, esforço. porque a gente não Eu- foi programado pra manter isso, né? A gente Eu é programado li- pra automatizar as coisas. Eu li um artigo falando sobre a relação, olha que impactante, a relação da autenticidade, da coragem de assumir a sua autenticidade e a fibromialgia. Olha só. Caramba, olha só que faz total sentido. Total, se Total você parar sentido. para pensar do que são dores Uhum. e do que é fibromialgia, o link é absurdo. Com Novamente o certeza. óbvio, Mais uma vez o óbvio. Mais uma vez o óbvio escondido. Precisa ser dito, exatamente. Eu acho É. que quando já chega no físico, é a alma dizendo assim, ó, não dou mais conta. Pedindo Uhum. socorro. Eu tô precisando Tá ultrapassar gritando, todas as tá camadas gritando. pra ver se você presta Pra ver se atenção você aqui acorda. e acorda. Eu vou te Verdade. fazer doer,
até você me ouvir. Começa a dar sinais sutis. É, e aí entra a questão do mas eu vou te autoconhecimento. fazer, Se a gente já tem o autoconhecimento, quando chega aquele sinal sutil, você já percebe, Presta você já atenção, segura. presta atenção. Quando você não tem esse autoconhecimento, aí ele precisa realmente gritar. Eu acho que o ciclo é autoconhecimento para autodesenvolvimento, para maturidade emocional, para transbordar. Uau. A sequência, É eu isso. penso que é por aí. Muito Aline. Infelizmente, às vezes, as pessoas buscam autodesenvolvimento para depois, quem sabe, o autoconhecimento. Não, mas aí eu falo muito assim, que ninguém sai correndo antes de engatinhar. Pois é. Aí não se sustenta. Não é sustentável. Não é Não é sustentável. Não é A gente sustentável. fala tanto não era sustentável, né? Não é. Nós, seres humanos, também precisamos ser sustentáveis. Precisamos ser sustentáveis. Eu estava conversando, a Aline acho que estava aqui no dia, que eu estava num evento daqui da Inova, e a gente falando sobre liderança, sobre os caminhos das organizações e tal. E aí eu falei, fiz uma colocação que depois vieram falar comigo, eu disse, eu penso que tanto se fala em ESG e ESG, vamos entender que é passado. E hoje a gente vive diversidade e inclusão. E estamos na beira, no precipício, nas portas de entender que a gente precisa trabalhar cultura e felicidade. Ah, mas fala isso porque você é especialista em felicidade. Não, porque assim, em um ambiente em que não se fala, mas se vive, porque nem cabe mais discutir ESG, que não se fala e nem se cabe discutir mais diversidade e inclusão, porque não é para a gente estar discutindo essas coisas, né, essas pautas. Essas coisas eram para estar postas à mesa. Você compra carro sem pneu? Não. Então, organizações, vidas e famílias têm que contemplar todas essas variáveis e não discutir sobre elas. Sim. A gente precisa discutir e ajustar a cultura que a gente quer estabelecer dentro de um contexto positivo, espiritualizado, saudável e feliz. Porque felicidade não são sorrisos. Não é realização de desejos, de sonhos, compras e aquisições. Não é piscina de bolinha. Não é a piscina de bolinha. Não é a piscina de bolinha. Felicidade é um estilo de vida, é uma determinada frequência onde você transita. É uma escolha, né? É escolha. E qual é o maior poder do ser humano? O de escolha. De escolher. Porque mais nenhum ser vivo tem o poder de escolher. Sim. Só nós. Então a gente precisa escolher sem moderação, mas com assertividade. Bem isso. Para não escolher bobagem, mas voltando ao contexto de liderança, além dos principais desafios, eu queria ouvir de vocês quais são as maiores obrigações do líder que tem essa consciência. A gente precisa avançar no amadurecimento das pessoas, tirar o melhor das pessoas e tal, mas existem obrigações que são raiz. O que é inegociável nas obrigações de um líder positivo, humano e espiritualizado? Aí eu entendo que são as obrigações humanas mesmo, mas eu quero ouvir de vocês. Respeito é o mínimo, né, que a gente espera que o líder tenha. Verdade. Respeito, ética, interesse genuíno naquele ser, não só nos números. Eu até brinco que a liderança, a empresa, ela precisa dividir o papel do líder e do gestor, realmente dividir. Eu sou um gestor, onde eu analiso dados, métricas, né, porque o que não é medido não é gerenciado, então a gente precisa olhar para aquela conta no balanço do lucro. A empresa precisa ser sustentável, as pessoas querem a manutenção dos seus empregos, das suas rendas, para realizar seus sonhos e desejos. Então, não estou falando disso. A gente precisa olhar, sim, dados e dar lucro. Isso é gestão. Agora, eu não gosto quando as pessoas falam que faz gestão de pessoas. Porque seres humanos não nasceram para serem geridos. Exatamente. A gente faz gestão de processos que interferem em pessoas. Então, acho que esse líder de hoje, para mim, é inegociável. Que ele não fale em fazer gestão de pessoas, mas que ele entenda que ele, enquanto gestor, ele faz gestão dos processos que interferem na equipe dele, na liderança dele e no resultado da empresa. É sobre isso. É isso. Eu não sei se vocês viram, já souberam, a Aline, eu acredito que sim, mas o Grupo Reserva, eles não têm mais área de recursos humanos, eles têm área de fontes humanas. Uau. Muito bom. Porque a gente é fonte. Faz todo total. sentido. Gente, nós Não é pra somos ser usina recurso. geradora. Nós não somos recursos. Faz todo sentido. Não existe CNPJ sem CPF, gente. Não tem, Você gente. pode ter a melhor tecnologia, você pode ter o melhor produto. Você vai sempre precisar de pessoas para poder realmente e efetivamente gerar a transformação que a gente deseja. Por isso que a gente precisa entender que é o ser humano no centro da tomada de decisão. Sim. Nós estamos no momento em que o ser humano precisa estar no centro da tomada de decisão. E isso começa nos processos corporativos.
Por isso que a gente precisa da cura do ambiente corporativo. Sim. E esse processo vai ter que iniciar da liderança. Se a gente não entender que começa da liderança... E assim, Lilian, como assim começa da liderança? A gente precisa provocar essa liderança. Precisa provocar. Porque se não há essa provocação, é só top-down. Essa é uma leitura da liderança passada, que já não cabe mais. Então, quando eu falo em mobilizar todo esse ecossistema, é garantir que a gente movimenta o suficiente para dizer assim, cara, é o seguinte, você está aí no topo. Mas a base aqui não vai me sustentar se você não mudar algum padrão. Não. Então, essa provocação começa a acontecer de forma natural e o líder que está realmente consciente, e aí vem o processo da palavra consciência, Sim. vem desse lugar. Eu tenho a responsabilidade, vou fazendo minhas brincadeiras com as palavras, e aí a etimologia da palavra responsabilidade é você responder às suas habilidades. Sim. Se eu aceito sentar numa cadeira de líder, eu tenho que entender que nesse lugar eu vou ser exposto a tomar decisões difíceis. Simples assim. Se você não está disposto a tomar decisão difícil, não senta na cadeira de líder. Simples assim. Não sabe brincar, não vai pra frente. Eu digo assim, ó, sou um excelente vendedor, pulo pro cargo de gerente. Não tenho nenhuma capacidade de liderança. Você acabou de perder um grande vendedor e acabou de não ter um bom líder. Isso. Simples por um motivo. Quem aqui, quando tá no Google, Facebook ou qualquer outra, que manda aquele, você vai baixar algum aplicativo, desce aquele contrato gigante com letra, ninguém lê. Vai lá pro fundo e diz aceito. Aceito. Quando alguém é convidado para cadeira de líder, é a mesma A coisa. mesma coisa. Caramba, alcancei o meu auge. Agora eu sou líder do departamento XPTO. Agora... E aí você não viu as cláusulas do que requer As assumir letrinhas essa miúdas, liderança. as As letras obrigações. miúdas que estão incutidas ali na tomada de decisão do que é você assumir um cargo de liderança. Porque não é só sobre você mais. E mais do que projetos e processos, são sobre pessoas. São pessoas. Então, Sempre. esse olhar sistêmico no meu mundo é que requer liderança diferenciada. E aí, vocês viram, acompanhar o movimento que aconteceu nos Estados Unidos, que já está acontecendo no Brasil, dos líderes estarem largando seus cargos. Sim. Tivemos um movimento grandioso de pessoas que estão abandonando os seus cargos. Por quê? Porque exige um processo de desenvolvimento psicológico, emocional, robusto, para você dar conta das demandas que o ser humano traz hoje. Uma empresa me chamou recentemente para fazer implementação de políticas de felicidade. E aí, no curso das conversas, eu falei, tá, vamos fazer Primeiro, eu vou precisar fazer um alinhamento aqui para saber o perfil da sua empresa, o perfil da galera da sua empresa. Porque aí, se a gente faz isso de forma geral, aí eu vou saber lhe dizer se eu tenho X pessoas que são mais comunicadoras, X pessoas que são mais dominantes, enfim. Aí o gestor falou, não, acho sensacional, Patrícia, porque eventualmente num processo desse a gente precisa fazer realocação, né, de pessoas e setores para performarem melhor e tal, e o que a gente quer, todo mundo quer resultado, tá bom. Aí você faz com todo mundo. Eu falei, não, todo mundo é todo mundo, com você também. Ah, comigo não. Comigo não. O que mais acontece nos meus processos de desenvolvimento? Comigo Eu não Converso com o não. colaborador. Eu não preciso. Eu não Eles preciso. não aceitam se expor. Eu já Falei, olha, sei. eu já sei como eu sou, já sei o que eu Sim, quero, não sei o exatamente. que. Eu falei, pois é, mas eu não sei quem você é. A gente conversa, mas eu não E o preciso seu responder ser a diz nada. muito sobre a cultura da empresa. Mas eu já sei, você sabe, né? Tá bom. Aí a gente conversa. O que é que você quer saber? Eu disse, eu quero saber do seu questionário respondido. Do seu... Não, a resistência é muito grande por conta do processo de autoconhecimento. Porque eu, pessoalmente, acho que não tem nada mais difícil do que se olhar no espelho e não é pra pentear o cabelo. Sim. Sabe o que acontece, Paty? Às vezes as pessoas assumem essa cadeira de líder e querem se esconder no poder. Mas é. E esse É, lugar de é um poder lugar é o que de- demonstra, assim, de forma muito clara, que existe uma liderança ali que precisa de desenvolvimento. Nociva. Cheia de necessidade. Controladora. Então do é passado, nesse momento primeira em que camada. você começa a perceber o quanto realmente a pessoa está disponível a viver esse lugar de líder. O quanto ele é líder, de fato. Exatamente. E olha não o é. medo da exposição, né? Não, o que A você proteção, trouxe? né? Exacerbada. O que você trouxe sobre a vulnerabilidade? Percepção. Primeiro, que o líder não pode ter fragilidade, não pode ter defeitos e não pode ter dúvidas. Quando, na verdade, a gente precisa de todas as Totalmente. nossas dúvidas e são os nossos defeitos que nos fazem buscar, avançar e tal. Só que eu vou mais pra frente um pouco.
Ser vulnerável não é se expor ao ponto de sangrar em tanque de tubarão. Sim. Não se imagina. trata disso. De forma Não alguma. se trata disso. Ouvi também recentemente que assim as suas maiores habilidades, as suas maiores, sua expertise é também sua maior fragilidade. Com certeza. Tá Total. tudo no equilíbrio, tá tudo na dosagem. Agora, para fazer esse equilíbrio e dosagem, como é que você faz sem autoconhecimento? Não existe. Eu desconheço. Não Se fala. alguém souber essa fórmula, Não existe. compartilhe, porque eu desconheço. Conte, avise, passa patente. Compartilhe, por gentileza. É isso. Por isso que o líder tem que estar disposto, né? É. Senão não funciona. Lilian, eu já ia esquecer disso. O que é uma mulher MP? Pensei que você tinha esquecido. Eu acho isso sensacional. Então, é engraçado que isso aconteceu porque muitas pessoas disseram pra mim, como é que você dá conta de tudo isso? Eu fiz assim, essa questão do dar conta depende do que você entende dar conta, porque tem muita coisa que eu não dou conta. Então, é assim, uma das competências que eu acredito que eu desenvolvi muito bem é delegar e confiar. Isso. E por isso que eu dou conta. E aí nessa de todo mundo perguntar da conta, eu fiz porque eu faço muita coisa, porque eu sou uma mulher de múltiplos papéis. E é daí que nasce esse MP. Não sou uma mulher do Ministério Público, porque a maioria não tem o menor perfil de ser uma mulher do Ministério Público, nada contra, mas assim, eu tô falando sobre o autoconhecimento. E o quanto eu me conheço e vejo que não faz, mas sim, eu me vejo nesse lugar de mulher de múltiplos papéis. Uma mulher que aceita viver esse lugar de múltiplos papéis por escolha. Porque você começou falando de escolha e eu concordo assim, número, gênero e grau, absolutamente. Eu vivo e acredito nas minhas escolhas e eu banco cada uma delas. Isso. E quando eu digo que onde a escolha não há dor, tem muita gente que é contra essa fala minha e briga comigo, não concordo. Eu fiz, veja, no meu mundo, onde a escolha não há dor, por quê? Porque se eu escolho por A, eu tô abrindo mão de B. Então, se eu escolho A, eu vou sustentar a minha escolha de A e não vou sofrer por B. Exatamente. Eu tenho que ter um nível de consciência muito claro da minha decisão. Então, quando eu casei cedo, porque eu queria ser mãe, era algo que eu não negociava. Quis ser mãe. Mas eu também queria me realizar profissionalmente. E aí, todas as pessoas assim, você não vai conseguir, você não vai dar conta, é impossível e tal. Aí eu queria fazer minha internacionalização e fazer uma MBA, especialização lá fora. Imagina, com filho grande, com marido, como é que você vai pra fora do país? E aí eu ia, e aí eu fazia, e vinha essa brincadeira. Como é que você consegue ser essa mulher de múltiplos papéis? Porque eu faço acordos. E acordos começam comigo. Quando eu tô muito clara do acordo que eu faço comigo, Paty, eu consigo passar essa verdade para os meus filhos, eu consigo passar para o meu marido, para o meu time, para os meus parceiros. E aí a pessoa negocia de forma mais fácil. Então, ser uma mulher de múltiplos papéis é entender que você pode sim se realizar em todos eles, ciente de que dar conta de tudo depende muito da referência que cada uma pessoa tem, que é tudo no seu mundo, porque no meu mundo eu posso abrir mão de coisas que são inegociáveis para você. E isso começa quando eu tenho clareza dos meus valores. Então, quais são os seus valores inegociáveis? Eu tenho os meus. E a partir desse lugar eu consigo me realizar como mulher, como mãe, como esposa, mas também profissionalmente, que não haveria a menor possibilidade. Eu não seria uma pessoa feliz, quando a gente fala sobre felicidade, eu não seria uma pessoa feliz que eu fosse só mãe. Iria estar faltando alguma coisa. Sim. O meu nível de contribuição, meu nível de desenvolvimento intelectual, tudo isso é muito importante para mim. Sim. E aí nasce essa disponibilidade de fazer múltiplas coisas, reconhecendo a minha multipotencialidade. Então, Mulher MP, somos todas nós. Porque eu conheço muito, todas que estão aqui reconheço nesse lugar de mulheres que aceitam viver seu protagonismo e fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Mas são negociações. A gente vai equilibrando os pratinhos de acordo com a prioridade, que prioridade não é existe plural. no plural. Muito bom, muito É bom. prioridade. No momento essa é a prioridade. No momento é isso que eu vou fazer. Perfeito. No momento eu consigo abrir mão disso. No Até momento- que eu deixa consiga aquele aquele prato prato cair. cair. E deixa aquele prato cair. Aí a gente Ou trabalha convida alguém pra segurar substituição, pra você. convida alguém para Pois é. segurar, enfim. A gente faz parcerias e Perfeito. costuras e amigas como Não você. precisa ser sozinho, né? A gente Não tem- precisa e não A gente deve tem ser. uma rede. Não deve ser. O ser humano é o bicho mais gregário que existe. Os bichinhos, todos, eu acho, nascem e não precisam de tanto tempo de acompanhamento como o ser humano. Pois é. É uma das coisas que eu mais escuto também é essa. Eu não sei como é que você dá conta, não sei como é que você dá conta. Porque com a bebê de 1 ano e 2 meses, estou construindo uma casa executiva, funcionária pública, empresária,
trabalho. E ainda vai viajar e passar alguns dias fora. Adoro! É isso, Me preparando psicologicamente, que eu já tô chorando de hoje já. Mamãe, já Sobre me volta decisão, já. gente. Mas Sobre chore decisão. curtindo, amor. Exatamente. Chore curtindo. Eu não vou deixar ela chorar. Não se preocupe que eu não vou deixar ela chorar. Quando ela pensar, eu vou fora ali. Mas não no sacrifício de virar as costas para o que você entende que é prioridade, para o que você Exatamente. entende que faz parte da sua Exatamente. construção para transbordo. Existe uma mentalidade escassa que a gente precisa escolher, né? As pessoas Ah, acham você que não você pode não ter consegue tudo, ser eu bonita posso sim. e ser uma Se eu líder. quiser. Você não consegue ser feminina e consegue fazer gestão. Existe esses Perfeito. preconceitos. Achar que é É. ou. As pessoas ainda não conseguiram entender, algumas delas, felizmente, É, que a gente não tem uma consegue. conjunção e que consegue ser E. Não A é gente I, consegue não ser é o, feminina é I. e competente. É. A gente consegue ser mãe e uma executiva de sucesso. Perfeitamente. Então, assim, eu tenho muito claro disso e estou usando essa conjunção do meu E. Eu dou conta porque eu tenho escolhas, né? Exatamente. Onde Você a tem- escolha você tem não uma é filha, tua. né? Uma filha. Você também tem filha. Eu tenho 2. Eu tenho um filho Mas de você tem quase uma 18 menina. e tenho uma menina. Isso. E Que você estão tem ali uma olhando pra filha. nós e modelando, E né? você tem uma filha. As meninas. Heloísa, aí, Dona Heloísa. Sua filha é 1 ano e 1 ano e 2 meses. a 10. sua 10 e a 9. sua 9, né? Assim, aí eu vou falar por conta da minha maternidade. Eu Sim. tenho 2 homens e uma mulher. Certo. Minha filha caçula tem 31 anos e Uau. nada como mulher me dá mais orgulho do que a mulher que ela se tornou. Olha só, Que isso lindo. aí é uma, É. uma E potência a que nós- responsabilidade de Exatamente entregar sobre essa isso. galera é grande. A Reflexo gente da sua liderança. é isso, a gente e ela é, a gente pode xingar aqui, ela é foda. Pode, produção. Porque ela foi desbravar o mundo e hoje ocupa cargo de liderança na vida dela e no trabalho desde cedo. Então, assim, o empenho da gente como mãe das mulheres do amanhã é grande. E o empenho da gente como mãe Perfeito. dos homens do amanhã é grande. A gente Perfeito, quer Paty. o mundo, que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos? Qualifica os filhos para o mundo. Exatamente. Eles vão construir bonitinho. Exatamente. É isso. isso. Meninas, para mim é um prazer enorme estar com vocês. Aí eu quero franquear a palavra. Quais as últimas palavras? O que é que vocês deixam de recomendação para esses líderes? Eu acredito que o líder hoje, como a gente bem falou aqui, tem que falar, se conhecer, primeiramente, né? E potencializar a sua equipe, seu time. E isso não dá para fazer sem entender um pouco de ciência da felicidade, sem psicologia positiva. Eu acredito que isso tem que estar inerente na estratégia da empresa. E não é porque eu trabalho com isso, não. Eu acho que quando você tem um profissional satisfeito na sua equipe, que está vestindo, vê que a camisa da empresa, de fato, combina com a camisa que ele gosta, porque tem que dar match, Sim. não é vista a camisa da empresa, mas eu não gosto de bolinha. Então não vai para aquela empresa. Então a cultura tem que estar muito bem clara, a liderança tem que estar muito bem clara e ter aquele ambiente seguro para aquele colaborador, para ele de fato ver que combina aquela roupagem de bolinha. Eu gosto de bolinha, vou vestir bolinha e pronto. Então eu acho que tem que estar todo mundo muito bem preparado e clareza, né? Clareza, consciência e autoconhecimento, eu acho que são as palavras da vez. Maravilha. Exatamente. Milha. Então, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem: sucesso sem realização é igual a fracasso. E que os líderes, primeiro, antes de tudo, estejam muito bem realizados, porque senão eles não vão viver uma verdade. Walk the talk na sua liderança, porque felicidade não é um lugar onde se chega, a felicidade é a forma como se vai. Trajeto. Que ao trajeto ele possa exalar o melhor perfume, inspirar pessoas a viver essa transformação de forma genuína. Transbordando. Gente, essa é a palavra que eu mais falo nos últimos tempos. Adoro. Você só consegue passar para o outro, você só consegue transbordar daquilo que você tem. Então transborde a sua melhor essência, porque o mundo está precisando de gente boa, principalmente de líderes que façam a diferença na vida das pessoas. Show. Uau, com Vanessa. certeza. Para mim, o líder de hoje, antes de olhar para o R do balanço de resultado, ele precisa olhar para 3 P's que antecedem, na minha visão, que é plano, preço e pagamento. Então, ele, enquanto líder, ele tem que entender que ele precisa de um plano na carreira, na empresa, nos negócios, e que isso tem um preço, que são aquelas cláusulas lá que, de repente, ele pode não ter. Não tá lendo. Exatamente. Tem um preço. E saber que ele está disposto a pagar ou não, porque vai ter que pagar. Sim. Uma hora a conta chega. A Exatamente. fatura sempre chega. Exatamente. Então, plano, preço e pagamento. Pagou o preço devido, o resultado é uma consequência Acontece. inevitável. Legal. Exatamente. Muito E bom. lembrar também que o resultado advém da postura, né?
Antes da gente lembrar do resultado, só foca na postura. O resultado Sim, vai vir. sim. Exatamente. Tem que ser gente que Atitude. gosta de gente, viu, Sim, Paty? né? No final das contas, liderança é sobre isso. Com De certeza. humano Olha para só, humano. De gente que gosta de gente. Qual o percentual dos seus fornecedores, clientes, familiares, parceiros, que não é pessoa? Nossa, 100%. veja bem. 100% pessoas. Qual o percentual? Chegou o entregador de gás hoje lá na casa de minha mãe, ele foi levar o imã, que tinha mudado o contato. Ele, não, eu vou te dar o contato, mudou. Ele, não, porque agora tem uma máquina. Que máquina? Ele, tem um robô. Você entendeu o que ele queria me dizer? Ele estava mostrando que o número do WhatsApp agora estava automatizado. Automatizado. Não, porque agora tem um robô. Eu falei, não, tudo bem, eu entendi. Eu vou falar com o robô quando acabar. não Eu sei converso o com que. ele, eu converso com ele. Mas eu sei que é você que vai vir aqui, não vai ser o robô que vai me entregar, não. Fique tranquilo. sobre isso. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma edição da gente aqui no InovaCast. E eu espero que vocês assistam, compartilhem, aprendam, porque foi um elenco de peso. Obrigada, meninas. Eu que agradeço, Muitíssimo adorei. Obrigada. Um beijo. Então. Obrigada, beijo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.